السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Antes de mais, queria parabenizar aos administradores do Masjid pela iniciativa de climatizar o ambiente. Sem dúvida que isso proporciona mais conforto aos jogadores e hoje passou a ser uma necessidade. Antigamente a AC era luxo, hoje passou a ser necessidade. Até os da classe baixa sentem esta necessidade de ter AC em suas casas. Uns conseguem, outros não conseguem. Outros conseguem roubando energia, não é? Mas com isso dizer que é uma necessidade. Então, rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para conseguirmos mais sabedoria. E isso implica nós contribuirmos mais para o masjid. Aquele que no dia do Jumu'ah tirava 10, agora tem que começar a tirar 20, porque a energia aumentou no tempo de verão. As ventoinhas estão a funcionar, a AC, mashallah, está a funcionar. Eu disse que é necessidade. Tem pessoas que não conseguem, muito em particular nós, os fortes. Fica difícil permanecer muito tempo no calor. No Jumu'ah, por exemplo, 45 minutos, um masjid super lotado, onde há dificuldade de arejamento. Isso cria transtorno. Agora está a chegar o Ramadã também. É verdade que as ventoinhas desempenham o seu papel, mas existe também desconforto. O maior deles é que não conseguimos escutar bem o imam, quando o aparelho também não vale nada. Passo que com AC o masjid fica todo silêncio e conseguimos ter mais tranquilidade. Uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando eu estou no Umrah, quando estava a estudar, eu até dizia para mim próprio: este que inventou AC, se fosse muçulmano, ele estaria num grau muito alto, porque tem muita gente que precisa deste aparelho e sem o mesmo torna-se difícil viver. Vamos hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, ponderar 2 versículos do Surah Ali Imran. Ali Imran é o 3º capítulo do Corão. O primeiro é a Surah Al-Fatiha, o segundo Al-Baqarah e o 3º Ali Imran. Aqui temos que ter cuidado. Algumas pessoas dizem Al-Imran, não é Al-Imran. E não é Imran. Ali Imran. Ali Imran, Al é família, Imran é nome de alguém. Ali Imran. Este é o nome do capítulo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب. Allah, quem te enviou o livro, quem fez descer عليك الكتاب, te enviou o livro que é o Corão. منه آيات محكمات. Alguns de seus versículos são muhkamat, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo, que kitabun uhkimat ayatuhu. O que significa muhkamat? São aqueles versículos explícitos, claros, que não precisam de muito esforço para perceber. Isso que significa muhkamat, que são a essência do livro. Hunna ummul kitab. O que significa hunna ummul kitab? Que compõe a maior parte do Corão. São versículos claros, muhkamat, que a pessoa ao ler percebe de imediato. E outros mutashabihat. Mutashabihat, o que significa? Ambíguos. Atenção que no outro versículo Allah diz: Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan. O significado é diferente. No outro versículo traduzimos como semelhantes. São semelhantes na perfeição. Um versículo confirma o outro versículo. Agora, neste versículo de Surat Al-Imran, mutashabihat, o que significa? São aqueles versículos ambíguos. O que significa ambíguo? Que carrega mais de uma interpretação. Ou pode ser interpretado de mais formas. Não carrega só uma única interpretação. Atenção, Allah diz que a maioria dos versículos que compõem o novo Corão estão totalmente claros. E existem outros ambíguos. Alguém pode levantar a seguinte questão: se é para nós percebermos, então por que Allah subhanahu wa ta'ala não fez descer todos os versículos claros? Os sábios respondem que o Corão desceu na língua árabe. E os árabes, eles dividem o idioma em duas partes. Uma parte que está clara, a outra parte que é ambígua. Os árabes têm esta divisão no seu idioma. Então, Allah subhanahu wa ta'ala fez descer este Corão e também apresentou aos árabes. É um milagre da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Aliás, até desafiou aos árabes que trouxessem um versículo, 10 versículos, uma parte do versículo. Então tinha que apresentar da forma como os árabes conhecem. E é por isso que fez descer versículos muhkamat e fez descer versículos mutashabihat, que são a essência do livro, e outros mutashabihat, que é ambíguos. Então, esta é a regra do Corão. Muhkamat, mutashabihat. Pois Allah subhanahu wa ta'ala mencionou cá o comportamento de um tipo de pessoa. Portanto, aqueles em cujos corações há um desvio. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Zayg é desvio, doença no coração. Outros dizem que é total hipocrisia, outros dizem que é parte da hipocrisia. Quer dizer, não são pessoas submissas totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqueles em cujos corações há um desvio da verdade. Ele até diz: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, segue o Islã, mas no fundo há um problema. No fundo há um problema. Ele tem, ainda que seja 5% de
É esse que Allah falou acerca do mesmo. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Portanto, quanto aqueles em cujos corações há um desvio, seguem dele o que é ambíguo. Seguem do Corão o que é ambíguo. Ele deixa o muhkamat e segue o ambíguo. Ao passo que existe dentre os muhkamat versículos que confirmam o mutashabihat. Mas ele diz que não. É assim, porque vai de acordo com a sua paixão. Então ele interpreta da forma como lhe agrada. Então Allah diz que esses que têm doença, quando encontram esses versículos ambíguos, seguem. Procurando o fitna e a discórdia. Procurando discórdia. É por isso que nós vemos, geralmente, os recém-formados. É por isso que eu tenho dito que temos que ter muito cuidado com os recém-formados. Infelizmente, nós, na religião, não temos aquele processo de estágio, que deve permanecer com uma pessoa mais velha. Então, acabamos fazendo muita coisa feia na sociedade. Vamos crescer, mas já fizemos muita coisa feia na sociedade. Por isso que eu estive a ouvir, nos países onde o Islã, países islâmicos, onde existe esta educação, é difícil ver jovens recém-formados a falar. Eu estive a escutar uma palestra de Mufti Taqi Othmani, desde que esteve há pouco, do Paquistão. Disse que eu tinha um professor que tomou um pacto de mim. Mufti Taqi Othmani, mashallah, é um oceano reconhecido mundialmente nas finanças islâmicas, é juiz no Paquistão, o pai dele também foi um mufti do Paquistão. Ele disse que eu tive um professor meu que tomou um pacto de mim que você, durante 20 anos, não pode dar nenhuma palestra. Durante 20 anos, não pode dar nenhuma palestra. E eu obedeci. Estão a perceber? Se fôssemos nós, o que diríamos? Está a ver? Este aqui, é isso, este é aquilo. Ele obedeceu. Para seguir. Depois Allah subhanahu wa ta'ala abriu. Hoje quem não conhece? Mufti Taqi al-Othmani. Então, esses que têm doença no coração, porque recém-formado, o que acontece com o recém-formado? Ele encontra a sociedade já distribuída. Ele precisa de algo para despertar a atenção das pessoas. Ele também precisa de ocupar seu lugar. Então, começa a trazer coisas novas. Às vezes até podem ser corretas, mas que existem protocolos para aplicar. Então ela diz que seguem esses versículos ambíguos, procurando o fitna, discórdia na sociedade. É este mesmo, contrariar o relógio para ser conhecido. E procurando sua interpretação deturpada e da sua conveniência. Ele segue, pode trazer argumento do Corão, mas é mutashabi. Se ele fosse uma pessoa sincera, buscaria o muhkamat para sustentar o mutashabi, mas ele não fez isso. Ele pegou no mutashabi, agrada-me interpretar desta forma e logo lançou para as pessoas. Enquanto ninguém conhece a sua interpretação verdadeira, exceto Allah. Aqui os sábios, existe um grupo de sábios que diz que tem muita coisa no Corão que nós não conhecemos realmente o seu significado, que Allah deixou de forma aberta. É um exemplo. Allah falou da alma, ou essa aluna que ninguém sabe a realidade da alma. Allah falou do Qiyamah,
não conhecemos todos os detalhes relacionados com o Qiyamah. Então Allah diz: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. E enquanto ninguém conhece a sua interpretação verdadeira, excepto Allah. Aqui tem sábios que dizem que é importante parar aqui. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Se nós pararmos, qual é a tradução? Enquanto ninguém conhece sua interpretação verdadeira, excepto Allah. Agora, se nós continuarmos, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Qual é a tradução? Enquanto ninguém conhece sua interpretação, excepto Allah, e os que são firmes no conhecimento. Existe esta opinião também. Existe aquela opinião que diz que é importante, é obrigatório parar, porque só Allah conhece. Existe outra opinião que diz que não. Pode dizer إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, que Allah conhece, mas também aqueles que são firmes no conhecimento também foram dados este conhecimento por Allah subhanahu wa ta'ala. Esses que têm conhecimento são sinceros. يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, dizem, cremos nele. كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, tudo mencionado no Corão, provém do nosso Senhor. Aqueles que são firmes encontram um versículo mutashabih, procuram a sua explicação no muhkam. Perceberam a diferença? Aquele que tem doença tenta fazer sua interpretação de acordo com a sua paixão. Aquele que é sincero procura a interpretação do mutashabih no muhkam, porque existe. Allah tem que ser colocado desta forma. E ainda dizem: كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Não tiram lição senão os dotados de inteligência. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Pois Allah mencionou um dua que esses وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ fazem. Qual é o dua? رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. Este é o dua feito por esses وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, que dizem: Senhor nosso, Rabbana. Já havíamos dito que as súplicas do Corão, a maioria delas diziam por Rabbana. Os profetas faziam assim, desta forma, Rabbana. E é pouco nós ouvirmos Ya Allah, Allahumma. É mais Rabbana. Rabbana, Senhor nosso, La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Não deixes que nossos corações se desviem após nos teres guiado. Este é o dua. Porque aquele que interpreta o versículo do Corão segundo a sua inclinação, este é o problema. Então, a nossa cura pela ilma fizeram o dua que o Allah não desvie os nossos corações após nos ter guiado. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً, e concede-nos misericórdia da tua parte. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, certamente tu é que és o dadivoso. Este versículo tem uma relação com o dua do Nabi alayhi salatu wassalam. Existem duas súplicas, dois duas que a Aisha radiyallahu anha disse que o Nabi sallallahu alayhi wasallam costumava fazer com muita frequência. Qual é o primeiro? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Fazia com muita constância. O segundo dua qual é? Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Este dua o Nabi sallallahu alayhi wasallam fazia com muita frequência. Ya muqallib al-qulub, aquele que tem o poder de mexer com os corações. Allah é que mexe com os corações. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Mantenha firme meu coração na sua religião, fi dinika wa ta'atik, e na sua obediência. Pedir a Allah a firmeza do coração.
Porque a firmeza é muito importante, mas temos que criar ambiente para esta firmeza. Temos que criar ambiente para esta firmeza. Nós vemos pessoas que, mashallah, têm conhecimento e em algum momento já foram vistas como pessoas que investigam, que têm uma boa percepção, mas acabaram se envolvendo em ambientes e depois começaram a dizer coisas estranhas. Começaram a dizer coisas estranhas. Por quê? Porque ele precisa do versículo do Corão, do hadith do Nabi alayhi salatu wassalam, para sustentar aquela maldade na qual ele está envolvido. Então, não encontra. O que faz? Faz parte disso. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. Ele pode escrever um texto longo para defender algo. Vai mencionar aí Corão, vai mencionar hadith do Nabi alayhi salatu wassalam, mas quem conhece vê. Está a fazer parte daqueles. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. Está a fazer isso para confrontar seu coração. Então é importante fazer este dua. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نبدأ بالبداية إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.